Olá, vamos mais um vídeo aqui para a educação infantil, como registrar o planejamento de aula nesse novo formato. Primeiramente, vocês estando logados dentro do sistema, vocês poderão observar, aqui que ele traz, nesse novo formato, tem a sua turma, e nessa nova reformulação, trazemos para cá, para o ambiente dos professores, já as áreas, área 1, área 2.1 e 2.2, de acordo a cada situação dos professores. Depois disso, você pode vir aqui, planejamento de aula. E sempre observe que assim, o sistema ele tenta trazer sempre para a data atual, por se tratar de uma norma do diário, preenchimento diário. Então, observem também o período que vocês irão fazer o registro. Olha lá, primeira unidade do primeiro trimestre, que vai do dia 1º ao dia 11. O segundo, do dia 14 ao dia 23 do 10. E o terceiro, do dia 25 do 10 até 12 do 2. Observem os períodos e depois disso vocês podem começar a fazer o registro. A ideia é que no momento que vocês irão registrar, selecionem o campo de experiência a qual vocês pretendem fazer o registro, para que ele para que vocês não se atrapalhem, porque se vocês deixarem todos marcados, quando vocês virem aqui embaixo e clicar em mais planejamento, ele vai trazer, aqui observe que aqui no final ele traz a turma e traz todos os campos selecionados, 12 aulas nesse dia. Isso porque a gente está trabalhando com o quadro de horário lá, já incluído os espaços de ATC e rádio. Então observe que ele já traz todos os campos preenchidos. Então, para que vocês não se atrapalhem, o que é que eu oriento? É que vocês, antes de começar, desmarca. Eu vou planejar ET, vamos dizer aqui, área 1 ET. Então seleciona o campo que você vai planejar, clique em aplicar. E agora sim, a partir daí, vocês podem estar fazendo os registros. Como é que será feito esse registro? Aqui embaixo nós temos nessas barrinhas, e tudo que exibe aqui embaixo é de acordo ao filtro selecionado. Inclusive a opção de impressão também, ele imprime de acordo à seleção. E aqui do lado temos também o calendário, onde vocês podem estar selecionando o mês, a data que vocês irão fazer o registro. Aqui, no dia 1º de março foi o primeiro dia letivo. Então vocês, ao selecionar o dia e a disciplina, a data ele carrega de acordo com o filtro, de acordo com a seleção. Então clica no botão, já irá aparecer aqui o objeto de aprendizagem, o conteúdo. Essa área aqui é para colocar o tema. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, só para facilitar a visualização. É o tema, o tema, o conteúdo, você vai lançar aqui. A data o sistema já traz carregado, e nessa parte de baixo irá aparecer a turma em questão. Caso o professor tenha mais de uma turma, já pode estar fazendo o registro de todas as turmas ao mesmo tempo, para aquele tema, para aquele conteúdo e também para a quantidade de aula. Então, selecionou o tema, vem aqui no componentes curriculares, a turma está aqui, e vamos dar um clique em abrir. Pronto, quando vocês abrem, observe que ele está trazendo 3 aulas. Só que nesse dia, como é que vocês vão fazer o registro? Terá que consultar a tabela para saber a quantidade de aulas daquele dia. Ficando assim, da primeira aula até a quarta, sempre vai ser conteúdo de aulas síncronas, que aqui você coloca isso aqui, dados adicionais, componente curricular e dados adicionais. Só essas duas guias que vocês precisam mexer. No entanto, vocês só precisam vir dados adicionais se você for registrar o conteúdo da rádio ou do ATC. Se não, deixa aqui, não precisa estar vindo. Sempre aulas síncronas e assíncronas, não precisa vir para cá, porque o sistema já traz automaticamente. Pronto, então, recapitulando. Sempre da primeira aula até a quarta aula vai ser síncronas. O restante, da quinta à 12ª, são os espaços que a gente criou para que vocês registrem a rádio.
E para toda semana irá aparecer. No entanto, vocês só registram de acordo com o que vocês precisam, né? Aqui nós estamos planejando síncrono e assíncrono. Eu só tenho uma aula mesmo, então as outras eu tiro, né? Vou apagar. E aqui, feito isso, só vim aqui agora, ó, salvar e solicitar análise, né? Aí já vai estar aqui o conteúdo, o tema para as turmas. No caso que eu tenho mais de uma turma, eu vou editar aqui só para poder colocar outra. Ó, dar um clique na frente. Ó, eu tenho duas turmas, mas no entanto aqui eu vou só exemplificar. Essa professora em exemplo aqui, ela tem duas turmas, mas um é pré-1 e a outra turma é pré-2. Então, nesse caso, o tema não seria a mesma coisa. Mas para os professores que têm duas turmas ou três, né, do mesmo da mesma modalidade, pode sempre colocar aqui a turma junto, porque tudo que vocês escreverem aqui irá servir para as duas ao mesmo tempo. Colocou, vai lá embaixo, né, seleciona o que quer, né. Aqui foi ET, né, e aí ele vai trazer a quantidade de aula referente ao ET também. Então eu vou apagar o que eu não quero, né, e vai ficar apenas a que eu quiser. E nesse caso eu já vou estar registrado o meu planejamento, né, para as duas turmas, né. E aqui agora, estando tudo certinho, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem ministrar o conteúdo, porque assim, uma coisa é o planejamento de aula, a outra coisa é o conteúdo ministrado. Para efeitos de contabilização, só vai ser contabilizado as aulas que tiver o conteúdo ministrado. Por exemplo, se eu dar um cliquezinho aqui, né, ele vai mudar de cor e aqui vai ficar o conteúdo como ministrado. Aí quando vocês forem emitir o relatório de comparecimento, ele vai trazer o tema, né, de acordo com a quantidade de aulas e o filtro utilizado. Se eu quero só de uma disciplina ou de uma matéria, né, no campo de experiência, eu coloco esse campo aqui. Se eu quiser de mais, eu coloco também. Ó, relatório de comparecimento executado. Pronto, está aqui. Eu trouxe lá meu diário, ó, no dia 1º, o tema que eu digitei e ministrada. Se eu não ministrar, ele iria aparecer 0 aqui, porque ele não está ministrado. Ele traz o tema, no entanto, não traz a aula ministrada. Vamos fechar essa tela. Precisou, vocês podem estar comparando e conferindo o tempo todo. Se precisar fazer qualquer alteração, se já tiver ministrado, tem que voltar aqui em conteúdo ministrado, para poder excluir e depois alterar, né? Vamos fazer isso aqui, digamos que a gente vai fazer uma alteração. Eu vou lá em conteúdo ministrado, vou localizar a minha data lá do dia 1º de março, né? Tá aqui, ó, eu faço a exclusão e agora sim, eu posso voltar lá e no mês de março ele fica amarelinho de novo e aí agora eu posso, né, editar, né? Também eu posso trocar, né? Eu vou tirar essa aqui e posso excluir, né, se for o caso também, né? Eu posso copiar a estrutura desse planejamento, né? Uma dica para que deixa eu salvar aqui, para que eu não precise estar trocando aqui a todo momento, porque uma vez eu troco aqui, o sistema ele sempre traz para a data mais próxima. É que vocês podem estar copiando. Eu tenho 4 aulas aqui, mas é F, é T, CG. Então, para eu não estar toda hora trocando, deixa marcado uma. E aí vem aqui no botão copiar. Vocês podem estar fazendo isso. Ó. Nesse dia eu planejei, ET já foi, né? Aí eu vou copiar para F. Eu posso copiar a estrutura do planejamento, né? Eu posso botar, eu só vou trocar o tema, né? Conteúdo para EF, por exemplo. E aqui embaixo eu vou abrir a turma, observe que ainda está em ET, né? Eu vou tirar o ET e vou colocar o EF. Eu posso estar fazendo isso também e aqui eu deixo apenas, ó, a aula que eu preciso. Só fiz isso. Pronto, vou salvar aqui, vou salvar e solicitar análise, que aí eu já vou ter o conteúdo, né, relacionado às duas disciplinas. Mas não apareceu aqui. Não apareceu porque eu tenho que selecionar aqui, por exemplo, o caso do EF. Lembrando que aqui embaixo só aparece
de acordo com o que eu tiver feito a seleção lá em cima, o filtro lá em cima. Pronto, tá, observe que apareceu os dois aqui agora, ó, né, o A1 para ET e para EF. Aí eu vou sempre seguir essa dinâmica, eu posso estar sempre copiando, né, e aí alterando o que eu preciso. Eu copio, né, para não estar mexendo mais outras coisas, eu posso só alterar o que eu preciso e coloco a quantidade de aulas, né, de acordo com o que eu preciso. Agora eu quero fazer a rádio, né, então a rádio é sempre a partir do quinto horário, então eu vou tirar, né, e colocar o espaço correspondente da aula lá, né. Escolhe, se for rádio, né, a partir da quinta, vai lá em dados adicionais e troca para rádio, para que o relatório ele saia, né, ele saia corretamente, né, a quantidade de aulas, né, síncrona, da rádio e de ATC, ele vem contando a quantidade de aulas corretamente. Certo? Aqui é só uma demonstração, né, do que a gente está fazendo. Deixa eu apagar. E sempre que precisar, vocês podem estar fazendo e emitindo os relatórios, né? Valeu, até mais.